Salve, salve, pessoal. Como estamos? Tudo bom? Meu nome é Rodrigo Valente e hoje nós vamos falar de física, ok? Especificamente dentro da física, a gente vai falar um pouco de ótica e eu vou apresentar para vocês aqui. Dentro da ótica, nós vamos falar dos fenômenos de reflexão e refração, ok? Vamos ver se vai ficar a minha imagem ali. Bom, temos essa figura bonita aí. Aí a gente tem, por incrível que pareça, os dois fenômenos representados. A reflexão está fácil de ver. Nós temos uma superfície de um lago, a luz está batendo nesse lago e vindo para o nosso olho, né? Nós somos o observador aqui. E a refração está acontecendo escondida, né? Ali, ó, quando essa luz que a gente pode ver aí, uns fachos, né? Uns feixes dela, ela está vindo do espaço sideral, né? O Sol está para lá da nossa atmosfera, então ela vem do espaço sideral e entra na nossa atmosfera. Quando isso acontece, ela muda de meio. Quando a luz muda de meio, acontece o fenômeno da refração da luz. Ok? Então, sigamos aqui. O que é essa luz, afinal? A luz é uma vibração energética de campos elétricos e magnéticos que vão se alimentando um ao outro e vão criando um caminho para que o fóton consiga andar. Então, a gente consegue entender essa luz tanto como uma partícula, o fóton que está caminhando, quanto como uma onda que está sendo o caminho desse fóton. E isso, dentro da comunidade científica, trouxe o conceito, criou o conceito de onda-partícula, ok? Essa onda, uma das coisas fundamentais que essa onda tem é um comprimento de onda, que a gente vai pegar um ciclo completo, então perceba aqui nessa imagem, deixa eu acionar o meu laser, vamos considerar aqui o campo elétrico em vermelho, certo? Então, ele começou a vir aqui para esse lado e a gente vai contar o comprimento de onda desse ponto até o ponto em que ele começa a subir de novo para o mesmo lado, ok? Então, isso define o comprimento de onda da luz que a gente está, com a qual a gente está trabalhando. E é por isso que ela é uma onda eletromagnética, porque na sua composição você tem campos elétricos e campos magnéticos que estão se ali dançando e criando o caminho para que essa energia, esse pacote de energia que a gente chama de fóton, ele possa caminhar. Então, quando a gente pega todas as formas conhecidas até, né, o momento das ondas eletromagnéticas com as quais a gente tem contato aí na natureza, a gente consegue defini-las em função do comprimento de onda e da frequência. Aqui eu vou fazer até uma brincadeira com vocês, eu vou para lá, né? Então eu vou ficar olhando aqui para esse quadro cheio de informações e eu quero que vocês pausem o vídeo de vocês e vocês olhem todas essas informações. Agora eu vou fazer uma cara de intelectual. Olhem essas informações e vejam tudo o que vocês entendem e tudo o que vocês não entendem. Professor, beleza, tem os nomes, aqueles eu estou familiarizado, mas o que são aqueles expoentezinhos, aqueles numerozinhos ali em cima? Eu não entendo isso. Coloca nos comentários que eu volto a explicar, né, num outro momento. Ok? Uma coisa que eu vou já adiantar desse entendimento para vocês é que quanto menor o comprimento de onda, ou seja, quanto mais essa onda está cortando o espaço, né, menor vai ser o comprimento de onda e maior vai ser a frequência que ela carrega, ok? Bom, estudando fenômenos relativos à temperatura dos corpos e esse jogo da luz, é onda, é partícula, o camaradinha aqui, Max Planck,
chegou a uma relação depois de resolver um problema que ficava ali, ó, era uma pulga atrás da orelha dos cientistas, ali em torno do ano de 1900, que ninguém conseguia entender direito. Tinha uma cultura muito forte de achar que a luz era partículas. A gente tinha alguns nomes muito fortes, como Newton, que acreditavam nisso lá em 1600, e isso veio vindo até a gente. Só que isso não conseguia explicar alguns fenômenos que aconteciam, e o Max Planck foi lá, fez uma matemática lá, trabalhou em cima desses conceitos, saiu da caixinha que, né, a comunidade científica estava inserida naquele momento e chegou numas teorias muito bacanas que acabaram sendo as teorias pioneiras do que hoje a gente conhece como física quântica. Então, esse cara é bastante importante aí para a gente entender a luz, para a gente entender fenômenos eletromagnéticos. Ele cunhou, né, ele criou essa formuletinha aqui que fala de uma relação entre energia e frequência. Então, quanto mais frequência, mais energia. Por isso que, voltando aqui rapidinho para o nosso quadro, bom, raios gama, a gente tem essa noção, né? Tipo, o Hulk é forte, são raios poderosos, melhor não experimentar bombardear-se de raios gama, você provavelmente não vai virar o Hulk. Mas a gente tem essa associação já aí entre o tanto de energia que carrega uma onda com uma frequência bastante alta. E isso foi estudado pelo Planck, que chegou a essa relação aqui. Usando dessa relação, o linguarudo aí, nosso amigo Albert Einstein, chegou a uma relação entre energia e massa. E isso é muito importante, porque até o momento em que o Einstein criou essa teoria, a gente não tinha uma exata noção de como funcionavam as interações entre matéria e energia e como que aquilo podia acontecer. Então, esses dois camaradas foram muito importantes nos últimos desenvolvimentos em relação à física como um todo, especificamente a parte de entendimento sobre energia, sobre o que é matéria, o que é energia e como que elas entram em comunhão em fenômenos dessas partículas super pequenas que a gente aí tende hoje a gente chama de uma relação onda-partícula, ok? As relações entre comprimento de onda e frequência, elas entregam para a gente, se a gente relacionar as duas, fizer o produto de uma pela outra, a gente encontra a velocidade de uma onda. Ou seja, a velocidade, o quão rápido uma onda caminha em um determinado meio, vai ser dependente dessa relação comprimento de onda e frequência, ok? E essa formuletinha aqui de baixo, eu coloquei ela porque ela é, de novo, a mesma fórmula. A gente está falando de velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência, mas a gente está falando especificamente da velocidade da luz, que é uma constante no universo. A velocidade da luz é a velocidade mais rápida que qualquer coisa pode ter no nosso universo conhecido. E essa relação muitas vezes é descrita por essa forma, usando letras gregas. O C, que na verdade não é grego, a gente já vai explicar de onde vem esse C, e o lambda, que é o comprimento de onda, e o ni, que é uma outra letra para frequência, ok? A partir da sequência desse material, não vou mais usar o ni, vou usar o F para a gente não se confundir, porque o ni parece um V, não é mesmo? Mas é bom ter em mente que essa relação também é descrita dessa forma, então não vamos confundir o ni com a velocidade, certo? Bom, propriedades da luz que a gente já entendeu, que a ciência já alcançou o conhecimento aí até hoje, podem ser divididas em geométricas, ondulatórias e quânticas. As quânticas a gente sabe a partir do trabalho daqueles dois camaradas ali. Então, propriedades geométricas, propagação retilínea, a luz, a não ser que algo a desvie, vai seguir em linha reta.
a velocidade da luz é finita. Isso era uma grande discussão até os desenvolvimentos ali de 1900 do Planck e do Einstein. O povo ainda não sabia se eles estavam lidando com uma entidade física que tinha uma velocidade finita ou não. Então, por exemplo, grandes nomes aí, Newton mesmo, Galileu, Descartes, que a gente vai falar aqui na frente, aqui no futuro, aqui nessa mesma apresentação. Eles acreditavam que a luz era infinita, ok? No fim das contas, esses caras estavam errados, olha só, gênios que estavam errados, né? Isso ensina muito para a gente aí quanto à humanidade, né, da ciência mesmo. Ela é feita por pessoas, então nem sempre a gente acerta. Esses cabeções estavam errados, a velocidade da luz é finita, então isso tem uma série de assim, consequências para o nosso entendimento e para o que a luz pode ou não fazer. Outras propriedades geométricas, reflexão, refração e dispersão. Basicamente, as propriedades geométricas, elas são coisas que a gente pode geometrizar, a gente pode desenhar os raiozinhos ali e fazer. E tudo isso a gente consegue fazer pelo desenho, pela diagramação, certo? E essas propriedades geométricas, elas confundem um tanto, confundiram os cientistas no passado, porque para que todas elas existam, a luz pode ser uma partícula. Se ela for uma partícula, uma bolinha super pequenininha, batendo daqui para lá e tal, ela vai demonstrar esse tipo de comportamento e está tudo certo. Mas a gente também tem propriedades ondulatórias. A luz, ela sofre interferência de outras luzes. Acontece difração, dependendo das condições que você coloca essa luz ali para funcionar. Polarização, dupla refração. Polarização, por exemplo, é o que permite o nosso cinema 3D. Então, são propriedades, elas não estão só no mundo das ideias, elas também estão no mundo da tecnologia, tanto geométricas quanto ondulatórias. E aqui a gente tem uma quebra dessa lógica de tipo, não, onda é partícula, é uma partícula se movendo no espaço. Não, onda não, desculpa, luz. Luz é partícula, partícula se movendo no espaço. Não, a luz é uma onda que está balançando né, a matriz do espaço aí. Bom, ela, no fim das contas, mostra efeitos tanto de uma quanto de outra. E quando a gente vai para a quântica, a gente entende que tudo bem, ela pode ser onda, ela pode ser partícula ao mesmo tempo, e tem uma série de outras propriedades aí que mostram para a gente que ela não é nem uma coisa nem a outra, mas ela pode ser entendida como uma ou como a outra. Okay? Então, a quântica veio aí para trazer mais perguntas, de certa forma, mas mostrar para a gente que, olha, não é tão estrito assim o universo, né, da natureza nesse pormenor aí de como funcionam as ondas eletromagnéticas. Okay? Algumas propriedades, órbitas atômicas, densidades de probabilidade, níveis de energia, quanta e laser. Okay? O laser é essa canetinha mesmo aí, é uma aplicação de uma propriedade quântica da luz. Bom, vamos lá entrar agora especificamente na reflexão. Então, olha só, para que eu consiga estudar a luz, eu preciso primeiro ter um desenho dela, né? Então, assim, a luz ela é um feixe de ondas, tem um monte de fóton vindo e eles estão muitas vezes paralelos um ao outro, mas eles se espalham, eles batem uma coisa do outro, é uma bagunça. Então, para que eu consiga organizar essa bagunça, para eu poder entender o que está acontecendo no macro, eu trago para o micro. Então, eu vou olhar um feixe de luz, eu vou olhar um fóton, como é que ele caminha. Para isso, eu vou definir que eu vou estudar esse feixe dentro de um plano, e esse plano, por exemplo, a gente tem um espelho aqui embaixo nessa imagem à sua direita. E para entender e para estudar a luz, eu vou estabelecer que eu estou olhando só aquele raio naquele plano
definido, e esse plano que eu defino vai ser 90 graus, vai ter 90 graus em relação ao plano da onde bate a luz, que eu estou querendo olhar aqui nesse caso, a reflexão. Então eu preciso definir isso, uma vez definido isso, eu consigo desenhar de uma forma mais fácil, como está aqui no quadrinho à esquerda, e eu consigo estabelecer aí algumas propriedades geométricas para essa luz. Essa primeira propriedade, ela diz o seguinte: o raio que está incidindo, eu pego aquele meu plano, eu traço uma reta que eu chamo de normal. Essa reta é perpendicular ao plano de incidência da onde está batendo essa luz. E ela bate em relação a essa normal, eu vou ter um determinado ângulo. E o raio que vai ser refletido desse raio que está incidindo, ele vai ter o mesmo ângulo em relação à normal. O mesmo ângulo vai ser refletido para aquele raio. Então, ele está chegando com 45 graus, ele vai partir com 45 graus. Em relação a quem? A normal, ok? Não é em relação ao plano onde ele bate, é em relação ao plano e uma reta 90 graus desenhada em relação a onde ele bate. E o que acontece? Então, por que coisas tem... se você lisa, né? Se você deixa alisa, se você deixa uma superfície polida, você tem uma reflexão que parece que mais luz sai daquela superfície do que se você tiver uma superfície toda quebrada, como uma rocha, por exemplo. Então, a gente pode comparar aqui a lataria de um carro e uma pedra. Então, se a gente tivesse a lataria de ferro e um pedaço de ferro, minério de ferro em si, natural, né, a gente veria que a lataria ela é mais reflexiva. Por quê? Porque no pedaço de minério você tem várias quebras. Então, o que acontece é que você tem várias superfícies. Para cada ponto dessa superfície, você vai ter que ir lá e traçar um plano horizontal ao ponto onde bateu. E nesse plano horizontal, você vai riscar a sua reta normal. E você vai ver que mesmo essa reflexão difusa que a gente chama, que parece que cada coisa está indo para um lado, na verdade, se você olhar cada ponto, criar cada plano e estabelecer a normal em cada pontinho aqui, você vai ver que essa lei se demonstra que ela existe. Então, todo o ângulo incidente vai ser igual ao ângulo refletido, ok? Então, o que acontece aqui é que quem está mudando a direção é a sua normal, você está estabelecendo para cada um, e a reta normal, aquela superfície rugosa, ela precisa ser tomada a cada ponto, e daí você vai ver que você não vai ter uma mesma quantidade de raios saindo para o mesmo ponto. E uma vez que isso acontece, a sensação de intensidade luminosa vai ser menor. Por isso, quando você olha uma pedra, né, corpo minério natural, ela parece menos brilhante do que um espelho ou uma lataria de um carro que está polidinha, retinha, certo? E essa é a nossa primeira lei aí da reflexão, primeira lei da ótica geométrica. Primeiro, a gente tem que estabelecer que a normal, o raio incidente e o raio refletido estão no mesmo plano, ok? Isso é uma aproximação, uma simplificação que a gente faz do universo conhecido aí, de como as coisas acontecem na natureza, e isso incorre no fato de que o ângulo de aproximação vai ser igual ao ângulo de afastamento, certo? Bom, eu falei lá para vocês da importância do comprimento de onda e da frequência, e que isso define a velocidade de uma onda. Essa velocidade vai ser diferente em meios diferentes. A gente tem alguns exemplos: ar, água, vidro, perspex, para quem não sabe o que é perspex, é acrílico, ok? E diamante. Assim como a gente, nossos corpos físicos, é mais difícil
a gente correr dentro da água do que correr no ar livre. A luz também sofre um efeito parecido, ok? Ela vai ter uma dificuldade maior de se propagar em meios mais densos, ok? Um detalhe do que acontece aqui é o seguinte: a frequência da onda ela nunca muda. A frequência, aquela mesma que está lá na nossa tabelinha anterior, ela não muda, porque a frequência depende de quem criou aquela luz. Então, quem criou a luz, por exemplo, do Sol é o hidrogênio fundindo com outro hidrogênio e criando uma molécula de hélio e sobrando um monte de energia que é expulsa numa grande explosão. E nessa explosão você vai ter a criação de diversas ondas eletromagnéticas em diversos pontos daquele espectro, ok? E a frequência de cada um desses fótons que está sendo expelido por essa explosão vai se manter a mesma. Mas quando esses fótons encontram um meio, o que acontece? É que o comprimento de onda vai mudar, ok? E com esse comprimento de onda mudando, a velocidade dessa onda também vai mudar. E isso vai incorrer num desvio da trajetória da luz. Ela estava vindo numa reta, ela vai desviar e vai continuar numa nova reta dentro desse material. Ok? Isso que eu estou falando é o fenômeno da refração. A refração é conhecida, a matemática por trás da refração é conhecida como lei de Snell. Ok? Muitas vezes conhecida também como lei de Snell-Descartes. Vamos entender um pouquinho por que é conhecida por esses nomes, uma vez que a humanidade já vinha estudando fenômenos como esse, e esse fenômeno, inclusive da refração, já era conhecido desde os tempos antigos. Então, um dos primeiros a escrever e tentar criar um trabalho sobre isso foi Ptolomeu. Ele bebeu de outras fontes, da Babilônia, do Egito, dos Sumérios, ele mesmo era egípcio. Seria egípcio hoje, né? O Egito era uma civilização né, a divisão política do mundo era diferente naquela época, mas ali estamos falando de Egito, estamos falando de África, ok? Então, o Ptolomeu, ele conseguiu, fazendo lá testes com vidros, com espelhos, ele falou, opa, tem um negócio aqui, a luz desvia, e como é que será que isso funciona? E ele criou uma lei, ele deu uma deturpada nos seus dados e conseguiu estabelecer a lei. Ele deu uma deturpada nos dados porque os vidros não eram tão precisos, a construção deles não era tão precisa, ficava muita impureza no meio, então isso incorria em uma dificuldade para observar os fenômenos físicos, para fazer esses testes, ok? Mas ele teve a primeira ideia sobre isso. Quem seguiu quase 1000 anos depois foi o Ibn Sal. O Ibn Sal já chegou e categoricamente falou, é assim que está funcionando, a refração funciona assim, assado, o raio chega, o raio desvia por causa do material. Ibn Sal era, hoje seria um iraquiano, né? Ele era morava ali na região que hoje é o Iraque, em Bagdá, também divisões políticas distintas naquele momento. E ele viveu junto do Al-Hazen. Al-Hazen ibn Al-Haytham era também um iraquiano, né? De uma cidade próxima ali à cidade de Bagdá. E ele é conhecido como um dos expoentes aí das pessoas que os europeus, na época do Iluminismo, foram ler esse cara. Ele retomou o trabalho do Ptolomeu e chegou a algumas conclusões bastante bacanas. Ele acabou não descrevendo especificamente a refração, mas ele conhecia o fenômeno, dá para ver isso em alguns dos seus trabalhos. Bom, a gente dá um pulo aí de 500 anos para mais e vai falar do Thomas Harriot. Ele leu os trabalhos do Alhazen. Então vamos lá, presta atenção nisso. Né? Nós estamos aqui, essa aula voltada para os alunos da Uniafro. Olha, pensar que ciência foi criada, nasceu e foi feita desde sempre na Europa é um erro conceitual. Os europeus, sem exceção, na época do iluminismo, beberam das fontes africanas
do Oriente Médio e da Índia, conhecimentos ancestrais que já estavam sendo passados, e sim, eles tiveram um grande mérito de ampliar e melhorar isso, e com as tecnologias que agora já estavam melhores, né? Então, por exemplo, o Thomas Harriot, ele retomou esse conhecimento, conversou com Kepler. Kepler foi lá, melhorou o seu telescópio, que inclusive é chamado telescópio refrator, porque usa a refração da luz para conseguir enxergar mais longe. E o Kepler criou todas as suas teorias aí sobre as órbitas dos planetas, né? Foi um dos grandes cientistas aí que combateram a ideia do geocentrismo, da Terra estar no centro do universo. Não, nós estamos caminhando em torno do Sol. Bom, na sequência desses trabalhos aí, o Snellius, Willebrord Snellius, ele pegou esses desenhos geométricos e ele fez o quê? Ele conseguiu matematizar isso e ele conseguiu criar uma forma matemática para a lei da refração. Ele fez isso por um método, o Descartes fez isso por outro método, e por isso que os dois levam o nome da lei da refração, porque foram eles quem fizeram as primeiras interpretações matemáticas dessa história toda aí, certo? E eu coloquei também uma figura do Pierre Fermat, porque o Pierre Fermat, ele tinha uma assim, ele tinha uma ideia diferente do que o Descartes. E ele estava certo e Descartes estava errado. Descartes acreditava que a luz tinha uma velocidade infinita e que quanto mais denso o meio, mais rápido a luz se moveria. E ainda assim ele conseguiu chegar na interpretação matemática igual a do Snellius, que acreditava o contrário. Detalhe do Snellius, das grandes coisas que ele estudou foi a medição do tamanho da Terra, do diâmetro da Terra. Ele bebeu lá da fonte do Erastótenes, outro africano. A gente conhece ele como um grego antigo, mas ele também era ali da região de Alexandria, nasceu na África. E o Snellius melhorou um pouco as contas que o Erastótenes já tinha feito lá atrás. Então, assim, já faz bastante tempo que a comunidade científica e a humanidade tem conhecimento de que a Terra não é plana, a Terra é um geóide, a Terra é mais perto de uma esfera do que de um plano. Muito cuidado com o discurso dos terraplanistas. Pode ser só, né, uma ignorância, mas pode ser também uma visão aí enviesada e prejudicada por preconceitos religiosos. Então, vamos manter a mente aberta para a gente não cair nessas esparrelas. E o Pierre de Fermat, ele acertadamente sabia, ou julgou, né, que não, a luz tinha uma velocidade finita e quanto mais denso o meio, mais devagar ela caminha. Então, o que acontece quando a luz muda de uma superfície para outra com meios de propagação com densidades diferentes? O que vai acontecer é que o raio refratado ele vai sofrer um desvio. Então, se o raio incidente está vindo com um ângulo tal, ele vai ser refratado e vai seguir com um ângulo menor. Em relação a quem? Em relação à normal. Bem, é importante entender que essa normal é a nossa referência, ok? Eu deixei aqui também o raio refletido nessa figura, porque eu quero falar para vocês uma coisa importante na física. Energia se conserva, então quer dizer que o tanto de energia que esse raio está trazendo está sendo distribuído pelo raio refletido e pelo raio refratado. Isso vai ser importante ali no nosso último slide dessa apresentação, ou um dos últimos, ok? E o que acontece? Esse é o efeito da refração. Isso é um pouco da história de como a refração foi né, descoberta, estabelecida. O que nos traz para a matemática por trás disso? Formulação matemática ao qual chegaram Descartes e Snell
fala disso aqui. A gente pega os ângulos, a gente vai olhar esses ângulos através dos seus senos, ok? Seno, cosseno, tangente, essa parte de trigonometria. Se isso está nebuloso na sua cabeça, escreve nos comentários que eu trago aqui mais alguns conhecimentos, eu respondo para você, indico pesquisas, que é importante a gente entender isso, ok? Mas o fato é que a relação entre os senos do raio refratado e do raio incidente é constante, ou seja, a relação entre os dois, se eu divido um pelo outro, eu vou sempre ter um número fixo, ok? Que número vai ser esse? Bom, esse número vai ser uma relação entre os índices de refração dos dois materiais. Então, o que é um índice? Um índice é um indicador. O que o índice de refração indica? Ele indica a medida da dificuldade da luz se deslocar num determinado meio. E isso não tem dimensão. Como assim, professor, não tem dimensão? Um índice é uma relação entre uma velocidade, a velocidade máxima que a luz tem, o c, e a velocidade que a luz tem naquele meio, velocidade essa que vai depender do seu comprimento de onda, porque a frequência não vai mudar, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos. Então você pode ver que, olha só, o ar tem um índice de refração 1, ou seja, se você vem aqui e divide a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no ar, você tem um número que é um pouquinho maior que 1, ou seja, essas duas velocidades são muito parecidas e muitas vezes a gente simplifica a nossa conta e fala que o índice de refração do ar é só 1, ok? Coloquei aqui esse número, vocês podem ver que ele só vai mudar lá a partir da quarta casa decimal, quando muitos dos índices de refração já começam a mudar em relação à luz, à velocidade da luz no vácuo, a partir da segunda, terceira casa decimal, certo? Por que é adimensional? É adimensional porque a gente está dividindo velocidade por velocidade. Quando a gente divide 10 por 10, a gente chega em 1. Quando a gente divide 1000 por 1000, a gente chega em 1. Quando a gente divide metro por metro, a gente chega em 1 também. A dimensão sai fora da jogada. E é isso que acontece quando a gente faz a conta de um índice de refração. A gente divide uma quantidade pela outra, essa quantidade tem uma medida, essa medida acaba sendo anulada no momento que a gente faz a conta, então a gente vai ter só um número, a gente não vai ter uma dimensão para esse índice. Isso é similar a diversos índices na física. Geralmente, quando você tem um índice, quando você tem um indicador, ele é só um número, é uma coisa constante dentro daquela relação, certo? Opa, e voltando aqui, por que C? C de celerita. Celerita é velocidade em grego. A nossa palavra aceleração, ou seja, ganhando velocidade, também vem daí. Então, acelere, aceleração. Celere, celerita, velocidade. Ok? Então, por isso que a gente se refere e descreve na física o c como sendo a velocidade da luz. Sim, é esse camarada, é essa camarada que vai ao quadrado na famosa fórmula do Einstein. E igual a mc ao quadrado. O c é a velocidade da luz ao quadrado. Ok? Vamos lá, então um exemplo de como que a gente usa essa conta. A gente vai ter alguns dados aqui, a gente está pensando numa situação na qual a água, ou a onda luminosa, ela passa do ar para a água e ela está incidindo com 45 graus, ok? E a gente vai descobrir, faz uma matemática, se vocês tiverem dificuldade nessa coisa de passa de um lado, passa para o outro, o que passa dividindo, escreve no comentário, que daí eu também dou uma esclarecida nisso num outro post aí. Mas a gente chega à conclusão matematicamente que se a onda está vindo do ar para a água, ela vai ser refratada. Se ela vinha com um ângulo de 45 graus, ela vai embora com um ângulo de 32,14 aproximadamente, ok? Então, olha só, por um acaso, a figura que eu escolhi, ela
tem um ângulo de 45 graus. Vejam vocês aqui, ó, isso aqui é 90 graus, ou seja, metade cortamos no meio, 45. E sim, esse ângulo aqui diminuiu, então ele vem de 45, vai para 32. Detalhe importante aqui é o seguinte, e o contrário, professor, e se eu estiver dentro da água com a minha lanterna jogando para fora, o que vai acontecer com a luz? Bom, o que vai acontecer é que ela vai, sim, vir com um ângulo mais fechado, né? Você, então, se tiver em relação a uma normal, a sua lanterna esteja aqui a 32 graus dessa reta normal, ela vai abrir, ok? Quando ela sair, porque a luz tem uma propriedade que é a reversibilidade. Então, assim como se você olha no espelho retrovisor e você consegue ver o motorista, né, você sentado aí no banco de trás, ele também vai conseguir te ver, porque da mesma forma que tem um feixe luminoso vindo até você, tem um feixe luminoso indo de você até ele, ok? Então, se o raio incidente vem de um meio menos denso e vai para um meio mais denso, ele se aproxima da normal, e se você vai de um meio mais denso para um meio menos denso, você se afasta da normal com a mesma relação. Essa relação é constante. Ok? Então, a gente tem aqui nossa continha de como isso acontece e alguns efeitos do que isso acontece. Primeiro, você pode fazer já na sua casa. Enche um copo de água, coloca um lápis dentro, você vai ver que parece que ele está quebrado. Isso é porque os raios que estão vindo até o seu olho, da parte do lápis que está fora da água, eles estão vindo num ângulo não desviado, e quando ele vai para a água, ele desvia esse ângulo, ok? E você vai ter essa impressão de que esse lápis está quebrado ali na superfície que divide esses dois meios, ok? Para que mais que serve colocar um lápis dentro da água? Para nada, mas é muito bacana ver esse efeito, então faça isso em casa, ok? Outro caso especial é o camarada que está aqui, pescando. Então ele está pescando e onde ele vê o peixe não é onde o peixe está, porque o raio está sendo desviado. Então, ele tem que também fazer ali um desvio na sua lança para que ele consiga acertar esse peixe. Olhando essa imagem, eu fiquei me perguntando se é por isso, por causa da dificuldade de acertar um peixe desse, fazendo uma pescaria desse tipo, que inventaram o tridente, a arma lá, icônica de Poseidon, o rei dos mares. Veja você tudo a ver aí, né? Então, porque realmente, se você tiver um tridente, você não precisa tanto fazer o ajuste do raio, porque você não vai acertar com o dente do meio, você vai acertar com o dente de baixo, com o dente de cima, ok? E um caso especial aqui é o seguinte: se você tiver exatamente 90 graus, a sua luz estiver batendo exatamente 90 graus, ela não vai desviar, mas ela vai diminuir a sua velocidade. Isso é um efeito especificamente geométrico, ok? Mas a luz vai continuar caminhando com mais devagar, no meio mais denso, certo? O que nos traz aqui a um outro caso especial que acontece por conta da refração, que é a dispersão. Essa imagem que vocês veem aqui em cima é o Newton, nosso camarada, que está fazendo, ele fez efetivamente, esse foi o seu experimento, e ele conseguiu abrir, quando a gente vê uma luz branca, a luz vindo do sol. Ô, professor, o sol não é amarelo? Não, ok, mas a gente chama de luz branca, por quê? Porque se você reunir todas as luzes que vêm de lá, o efeito é branco, né? Mas quando a gente olha de longe, o efeito é amarelo. Isso tem a ver com refração também, porque essa luz toda está vindo do espaço para a atmosfera, então a gente está vendo uma luz que tem um efeito pela distância aí dessa variação. E se a gente estivesse no espaço sideral, a gente ia ver o Sol branquinho, como os veem os astronautas, certo? Então, o que acontece? Bom, você trouxe a luz do ar, jogou ela dentro de um prisma de vidro, o que vai acontecer? Ela vai refratar. Mas olha só, vamos lá. O índice de refração, ou seja, o quanto vai desviar, não depende da velocidade? Depende da velocidade.
Deixa eu mostrar aqui, depende da velocidade dessa relação que eu estou falando. Bom, a velocidade não depende do comprimento de onda? Depende. Bom, cada comprimento de onda não tem uma determinada cor? Tem. Então, o que vai acontecer vai ser que cada comprimento de onda, ou seja, cada cor da luz que formam a luz, vai ser refratado com um desvio diferente. E o que a gente faz é que a gente separa a luz branca nos seus componentes através disso. Ok? E depois o que acontece? Essa luz que está separada, ela passa do ar para, do vidro para o ar novamente. Quando isso acontece, como a gente viu aqui, bom, se está vindo do meio mais denso, o que ele vai fazer? Ele vai se afastar mais da normal. Ou seja, cada uma das luzes, cada uma das cores aqui vai acabar ampliando a sua distância entre a outra e a gente vai ver ainda mais, com mais propriedade, essa separação das luzes. Então, quanto menor o comprimento de onda da luz, menor vai ser a velocidade no meio denso. Quanto menor a velocidade, maior vai ser o índice de refração. Quanto maior o índice de refração, menor vai ser o ângulo de refração. Quanto menor o ângulo de refração, maior vai ser o desvio. Lembra que a gente está falando do ângulo em relação à normal. Então, esse desvio vai ser tanto maior quanto menor o ângulo de refração em relação à normal. Certo? E como é que a gente vê isso na natureza? A beleza de um arco-íris. O que acontece no arco-íris? O que acontece aqui? Em vez de um prisma, como o Newton usou, a gente tem uma gota de água. Professor, a gota está desenhada errada, porque cadê a pontinha da gota? Bom, lá em suspensão, na alta atmosfera, as gotas não têm aquela imagem bonitinha, puxadinha, como a gente entende. Aquilo é já a gota sendo puxada por baixo pela gravidade. As gotas lá em cima, elas são redondinhas, até por causa da físico-química das moléculas de água. Ok, então você tem efetivamente uma coisa circular e dependendo das condições com a qual a luz incida nessas gotinhas, você vai ter algo acontecendo como isso aqui, uma primeira refração, vai ter um pouco de reflexão aqui também, você vai ter uma parte que vai entrar, que vai refratar, vai separar as cores, uma parte disso vai bater na primeira parede interna ali da gota e vai, por um lado, refletir para dentro da gota de novo e, por outro lado, refratar para fora. Lembra que eu falei da energia que vai se distribuindo? Então, olha só, esse primeiro raio entrou, já perdeu um pouco de energia, saiu de novo, já distribuiu mais a sua energia, ou seja, esse raio que sai daqui, ele é menos intenso do que esse que sai daqui, e esse raio continuou refletido, chegou lá, refratou de novo para fora da gota, e é por isso que é muito comum, quando a gente vê um arco-íris, a gente vê dois. O primeiro vem da primeira refração e dispersão da luz, e o segundo vem da segunda dispersão da luz. Ok? Gente, é isso. Tem uma outra versão mais longa dessa aula que eu conto mais detalhes, mas eu estou aqui me esforçando para fazer uma coisa que quem tem menos tempo consiga também aprender. Dica de estudo que eu dou para vocês, vai lá no Google Imagens, não precisa ler milhões de coisas e tal. Bom, precisa se você quiser um conhecimento mais aprofundado, mas só para ligar essas ideias com as imagens, você vai no Google Imagens e simplesmente escreve reflexão, refração, dispersão, escreve o nome dos cientistas que eu falei aqui e vai aparecer algumas imagens. E só de olhar essas imagens, o seu cérebro já vai estar atinando com os conceitos. E daí, para você se aprofundar nesses estudos e entender melhor o que acontece, vocês podem aí contar comigo para tirar maiores dúvidas, mas você já firma o conteúdo simplesmente de olhar as imagens que o Google Imagens vai te mostrar, ok? E eu tenho um desafio para vocês, que é o seguinte, vai lá, tenta estudar por conta, vão ter exercícios, eu vou lançar essa semana ainda exercícios, aproveitar aí o povo da Uniafro, que a gente tem um feriado na quinta-feira, então não vai ter uma nova aula de Física 2. Mas deem uma olhada lá o que é o fenômeno da reflexão total
e eu já vou dar um spoiler para vocês. Esse fenômeno explica a fibra ótica, tão importante para a gente hoje em dia, que aí está vivendo tempos pandêmicos e que estamos em casa. E quanto melhor a nossa internet, e a internet via fibra ótica é melhor para nós todos, certo? Um prazer trocar conhecimentos com vocês. Um grande abraço. Até a próxima.